e a salvação da pátria ainda não veio. Como cantava o Daniel Vigretti, Espanha, Inglaterra, Portugal, e agora estamos aí. Quem é a bola da vez? Caminhões parados, um governo totalmente perdido. E eu me lembrei até do Milor Fernandes, tanto patriota, tanto idiota, pedindo intervenção militar. Professora Liana Cirne, a intervenção militar já foi remédio para o desenvolvimento, um Brasil melhor? Olá a todas as espectadoras, todos os espectadores que nos acompanham lá. Ivan, tudo bem? Tudo bom, querida. Muito obrigado. Ótima pergunta. Ivan, nenhum regime autoritário jamais ofereceu solução para nenhum tipo de crise. Nem para a crise econômica, nem para a crise moral, e muito menos para uma crise de legitimidade política como a que nós estamos vivendo hoje. Impressiona muito que nós estejamos assistindo agora um momento de ascensão do clamor pela intervenção militar. É assustador nós vermos isso. Mostra que o Brasil é um país sem memória. E é muito impressionante que as pessoas apontem a sua esperança na renovação da política justamente pela supressão da política, que seria um autoritarismo de natureza militar. E a gente só pode reputar essa esperança destinada equivocadamente para justamente a falta de memória, recente até, do povo brasileiro em relação a todos os desmandos que ocorreram na ditadura. Inclusive a expectativa de uma parcela da população de que, sob o regime militar, não haveria corrupção. Os fatos mostram o contrário. Os fatos mostram o contrário. Não é possível que todo mundo esteja querendo brincar de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues era um fluminense ardoroso. Uhum. E ele dizia o seguinte: o Fluminense é o melhor time do mundo. E se os fatos contrariam isso, pior para os fatos. Então, algumas pessoas parece que estão brincando. Claro, Nelson Rodrigues estava sendo irônico, mas política não é futebol. Política não é fla-flu. A gente não pode dizer se os fatos contrariam as minhas paixões, pior para os fatos. Isso é irresponsabilidade. Esse é um momento em que ninguém pode se dar ao luxo de ser irresponsável. Esse é um momento que nós devemos ser responsáveis com a política. Porque se nós temos um péssimo parlamento, se a qualidade dos nossos representantes é muito baixa, se nós temos um Congresso marcado por corruptos, isso também é nossa responsabilidade. Em que momento nós vamos assumir que, para melhorar a qualidade dos nossos representantes, é necessário melhorar a qualidade do nosso voto? E que nós somos responsáveis por quem está no Congresso. Eu queria fazer uma partezinha. 80% dos nossos congressistas apoiaram e usufruíram de mamatas durante a ditadura. Sarney, Maluf, o Wilson Filho, que inclusive foi indiciado essa semana, o ACM Filho, ou Neto, sei lá, 80% deles são oriundos da ditadura. É a ditadura, são os caras que continuam aí mandando, certo? Agora, há previsão na Constituição para que se haja uma intervenção militar, professora? Não, não existe. A nossa Constituição prevê as hipóteses de intervenção nos artigos 34, 35 e 36. E essas hipóteses de intervenção são hipóteses de intervenção da União nos estados e dos estados nos municípios. E
para ter uma ideia do quanto essa possibilidade está afastada, uma das hipóteses de intervenção seria justamente para impedir a supressão do sistema representativo e do regime democrático. É interessante porque... Seria o inverso, né? É o inverso. E é uma intervenção que se dá por decreto presidencial, no caso de intervenção da União nos Estados. Quem tem competência para decretar e executar o decreto de intervenção é o presidente da República. É importante dizer que no artigo 142 da Constituição, que trata das Forças Armadas, fala que as Forças Armadas elas são regidas por um regime de hierarquia e subordinação ao seu chefe supremo, que é o presidente da República. Então, quando se fala em uma intervenção militar, fala-se em um golpe que rompe com a Constituição. Agora, é muito interessante o duplo twist carpado hermenêutico que alguns fazem para dizer que, no artigo 1º da Constituição, haveria fundamento para o povo pedir intervenção aos militares, porque no artigo 1º se fala que todo poder emana do povo. De fato, é o princípio da soberania popular. Mas o princípio da soberania popular é um princípio que existe apenas em razão do nosso regime democrático. Não, a soberania popular não pode ser esmagada pelo autoritarismo. Ela se complementa com o regime democrático. Tanto é que o artigo 1º da Constituição, e isso eles não citam, diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, o artigo 1º que trata da soberania popular trata também do regime democrático representativo e do regime da democracia participativa, que inclusive a presidente Dilma tentou regulamentar e não conseguiu porque encontrou forte oposição no Congresso. Justamente pelo que você disse, a corrupção está no seio da nossa política desde a ditadura militar, onde as denúncias contra a corrupção eram fortemente reprimidas. Por que a gente não ouvia falar em corrupção? Porque quem denunciava a corrupção era torturado. Então, não eram os subversivos que eram torturados, como hoje estão dizendo. Quem era torturado era justamente quem denunciava os abusos e os excessos do governo. É muito perigoso nós acharmos que a cura para a democracia está no autoritarismo. A cura para os males da democracia que nós estamos vivendo hoje está no aprofundamento democrático. Está no aprofundamento das nossas instituições. É com mais democracia que nós vamos melhorar as crises da legitimação política que nós estamos vivendo hoje. Ok, professora. Lhe agradeço muitíssimo. Eu que agradeço, Ivan. Muito obrigada. E, só por falar em corrupção, a Transamazônica, que ainda não saiu do papel, 600 quilômetros de estrada custaram mais de 2,5 bilhões. Na época. À época. E o Ibrahim Abiakel, ministro da Justiça da ditadura militar, contrabandeando joias. E quem falou foi preso. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. É estarrecedor, é um cenário de horror. Uma superlotação que já é sabida, ela extrapola a dignidade humana. São pacientes em macas no chão,
na porta de banheiros, a céu aberto, um local que propicia até propagação de doença. É um cenário de verdadeiro horror. Não dá mais para tolerar essa situação. Precisa um basta, precisa maior investimento na atenção primária, precisa maior investimento nos hospitais, na saúde dos municípios e do estado. Precisa se quantificar a quantidade de profissionais para a demanda posta. É inadmissível. Petroleiros e petroleiras, estou aqui para agradecer a participação de todos e todas nessa greve histórica que fizemos aqui em Pernambuco e Paraíba. Conseguimos furar vários bloqueios, conseguimos tirar a máscara do presidente da Petrobras, o Pedro Parente, mostrar o que ele está fazendo com a sociedade brasileira, deixando os nossos combustíveis mais caros, querendo privatizar a refinaria Abreu e Lima, tirar a Petrobras de Pernambuco, e isso nós não vamos permitir. Próxima semana ou a outra estaremos nos reunindo no Conselho Deliberativo da FUP, onde iremos deliberar sobre uma greve por tempo indeterminado. Queremos conclamar a sociedade para vir junto com os petroleiros, porque estamos lutando por você. Petroleiros, firmes na luta, luta e resistência. E você, usuário do metrô do Recife, está pagando uma tarifa muito alta e está tendo algum benefício? Quem vai nos responder é o Basílio, presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco. E aí, Basílio? Não, Ivan. Continua o mesmo mau serviço que antes do aumento da tarifa. Lamentavelmente, o reajuste somente serviu para tirar mais dinheiro do bolso do trabalhador. O serviço continua precário, as estações continuam sucateadas, os trens continuam trafegando com maior intervalo e a gente não vê melhoria no atendimento ao usuário. Lamentável. Mas esse dinheiro que está sendo pago pelo usuário, ele não fica aqui, não? Não. Toda a receita arrecadada em qualquer empresa pública, assim como no metrô, ela é destinada à conta única da União. E a União somente devolve o que ela acha que deve ser necessário para o desenvolvimento daquela empresa. Há muitos anos que estamos sem investimento e a melhoria dos serviços depende de investimento. Então vamos ficar de olho e botar a boca no trombone, né? Isso. Professor, o Simpere é o sindicato que representa a todos os professores e professoras da Rede Municipal Pública de Ensino do Recife. O Simpere está sempre junto a você na sua luta e na luta pelos seus direitos. Participe de nossas assembleias, de nossos seminários, venha conversar conosco. Simpere, filiado à CSP com lutas. Simpere, resistência e lutas. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente, fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no Empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenha um bom dia. A cidade de João Pessoa é detentora de um litoral constituído das mais belas praias do Nordeste brasileiro. Conheça as maravilhas turísticas encontradas na Paraíba, a Praia do Jacaré, o Convento de São Francisco, Vale dos Dinossauros, Tambaba, entre outros. Venha conhecer João Pessoa, hospedando-se no Hotel Caiçara. São 110 apartamentos com tudo que você necessita para o descanso tão esperado. Hotel Caiçara, Avenida Olinda 235, Praia de Tambaú. Reservas pelo fone 83-2106-1000. Hotel Caiçara, o melhor hotel de João Pessoa. Conforto com sofisticação.
Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Bom, e nós encerramos o programa com essa elegância musical que é o Rogério Rangel. Não sei de onde essa menina veio, eu não sei o nome dela, se é daqui ou se ela é da lá. Minha cabeça tá num aperreio com esse rebolado doido quando ela se dana pra dançar. Não sei de onde essa menina veio, eu não sei o nome dela, se é daqui ou se ela é da lá. Minha cabeça tá num aperreio com esse rebolado doido quando ela se dana pra dançar. Se dança como balançando numa boa, eu penso que é de Alagoa, será que ela é de lá? Mas de repente na virada do pandeiro parece Rio de Janeiro, jeito maneiro de dançar. Por esse dengo que me contagia, será que vem da Bahia, danada pra me atiçar? E no merengue ela deita e rola, essa nega não me enrola, ela vem de Belém do Pará. No xenhenhen, no ralacoco, fuco, no forró de Pernambuco é que ela se dá bem. Tá na cabeça, tá no pé, no corpo inteiro, é o balanço brasileiro e não tem pra ninguém.